Oi, oi! Boa noite! Tô aqui fechando a agenda de outubro, fechando a agenda de novembro, porque dezembro passa assim, ó. Muito bem, muito bem. Quem quiser atendimento, quem quiser horário, fale-se já o cálice para todo sempre deste ano. E aí só ano que vem, né? Depois que a Isis nascer. Ai, Jesus amado. Pati, boa noite. Vamos falar sobre luto hoje, gente. Quais são as formas de luto que existem, né? Lutos e finais. Deixa eu escrever aqui. Errado. Finais de ciclos. Já te chamo, Pati, um segundo. Aqui. Muito bem. Como vocês estão, gente? Comece nos contando aí. Boa noite, dona Pati, linda, Oi, maravilhosa. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, melhor. Passamos por uma gripe aí que deu uma derrubada, mas graças a Deus deu tudo certo. Não era nada grave. Que, que bom, que Encerrando um bom. ciclo. Tá com semblantezinho amuadinho, mas às É, vezes é o corpo que precisa dar um reset para a gente poder voltar do sim. zero, né? Reconstruindo algumas coisas. E aí, para quem é muito ativa, né? É mais, judia mais, né? Que assim, quero, mas não posso, né? Não Exatamente. consigo, né? Então é uma luta ali, mas tá tudo certo. É importante parar também. Sim, eu tô tendo que parar. Ai, também. Eu quero fazer um monte de coisa, mas daí chega, eu faço tudo que eu faço normalmente. Aí dá um período, eu tô com dor na barriga, eu tô com as pernas latejando, eu tô inchada. Daí eu Uhum. tava arrumando agora, perdi as pernas. Eu tava arrumando agora a agenda para novembro e dezembro, porque dezembro eu quero ir desligando os motores Uhum. até ela chegar, tá bem mais tranquilinha aqui com a chegada da nossa menina. Aí vai desaquecendo, né? É, mas é um desafio ter que ficar quietinha. Eu sempre Uhum. tô aqui, ó. Sim. Sim, meu amor. Vamos falar de luto. Hoje cedo, quando eu pensei no tema e a gente estava conversando, eu falei sobre. Você falou sobre separações, e aí me veio a Uhum. palavra luto, Uhum. sobre quais são todos esses pontos aí que a gente precisa observar quando a gente encerra ciclos, né? Independente de ser mortes ou mortes de outras questões também, né? Igual você Uhum. comentou aí que você estava encerrando algum ciclo nessa gripe. Uhum. Quais outras formas a gente vai encerrando esses ciclos? É, eu até sugeri esse tema devido à procura, devido a algumas notícias que eu tive, né? Então, assim, tá tendo muitas separações, né? É, não só de casais, mas de negócios, pessoas que estão finalizando as suas empresas em função da crise, né? Que não deixa de ser uma baita elaboração de luto aí, né? Você tem que fechar uma empresa que você estava vivendo para ela há quantos anos, né? Então, assim, aí eu achei legal que Sim, você trouxe a questão do luto, porque eu acho que daí serve para tudo mesmo, né? E aí a gente pode certo, contribuir mais, né? Nesse sentido, né? exatamente. Uhum, Vamos lá. Se as pessoas que estão nos assistindo têm dúvidas, questões, palpites, quiserem ir compartilhando para a gente também ter mais elementos aí para a gente ir falando dentro do que vocês também estão querendo ouvir. uhum. Para mim tá parecendo que tá sempre pensando aqui, Paty, mas aí você me diz se você tá me ouvindo certinho, se Tá. estiver cortando ou não, tá Para não bom? acontecer, né?
da última vez. Uhum. Você sabe que eu descobri o que que foi? É. O Kleber tinha chego com o carro e o meu Bluetooth aqui estava ligado, ele conectou e ficou saindo som lá embaixo no carro. Ah, Só que ele não conseguia falar, eu não conseguia desligar o Bluetooth, ele achou. E aí nisso a gente perdeu alguns minutos e aham. ficou tocando lá embaixo no alto-falante do carro a minha fala e não saía para vocês. Mas enfim. Então vamos Uhum. lá. O que que a gente consiste com o luto, Paty? Como que a gente olha para isso? Como que é esse processo de morrer, de superar, de olhar para isso daí? Como que a psicologia fala sobre o luto? Então, assim, o luto, na verdade, ele dói, né? Ele é um processo dolorido, porque ele te remete àquilo que você não fez, aquilo que você não viveu, que não disse, né? Que você gostaria de ter feito, né? Então, assim, a sensação Uhum, que dá é que a gente se apegou àquilo que a gente perdeu. Mas, na verdade, a dor, né, ela simboliza, né, aquilo que não foi feito, aquilo que não foi vivido, né? E assim, e aí você tem que dar conta disso, no sentido de que você tem que aceitar, né, que você não tem como voltar atrás, na maioria das vezes, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, você perde uma pessoa, né? Como é que você vai entrar em contato com aquela pessoa? Como é que você vai viver uma situação com aquela pessoa, né? Então, assim, não tem como, né? E aí vem a frustração, né? Os arrependimentos, a culpa e todos os outros sentimentos que envolvem o processo de luto, né? Então, nesses anos uhum, todos trabalhando com pessoas, né? E já tem estudos também que falam a respeito disso, né? Então, o luto, né? Ele simboliza as coisas que não foram vividas, aquilo que você deixou de fazer. uhum. E aí você entra nesse processo de dor, né? Porque aí vem a culpa, o ressentimento, o rancor, né? A raiva, né? Até o desejo de vingança que a gente traz do Theta Healing, no sentido de sentir, de sentir, ficar sentindo raiva, né? Em relação àquilo que você não conseguiu fazer, às vezes em relação à pessoa, em relação àquilo que você perdeu. Tá me Muito ouvindo? interessante. Eu sempre achei que fosse muito mais ligado à Uhum. dor da perda do que o sentimento do arrependimento e culpa. Na verdade, assim, a dor ela existe, mas ela camufla algo que está por trás, né? Então, por que que cada pessoa sente o luto de uma forma diferente, né? Porque senão seria igual para todo mundo, né? Ah, então todo mundo que perde um pai, digamos, né, e tinha uma relação com aquele pai sente da mesma forma? Não, porque o que cada um viveu com aquele pai Uhum. naquela relação é completamente diferente. E aí, na hora da separação, né, que é o corte, então, assim, isso não existe mais na minha vida, aí aparece e vem todo esse conteúdo. E aí eu passo a lidar com aquilo. E aí o tempo também que cada um vai resolver é diferente porque viveu uma coisa diferente, né? Sim, sim. Hoje a gente estava conversando sobre finais de relacionamento de uma pessoa e ele estava falando, nossa, e aí aquele relacionamento eu sofri, sofri, não sei o quê. E a menina estava super bem. E é justamente isso. O Uhum, quanto para cada um também dentro dos ciclos terminar uma sociedade, igual você comentou, ou a uhum, perda realmente de alguém, né? Você vê dois irmãos, cada um reage de uma forma, um vai para medicamento super dopado porque não está aguentando lidar com aquilo e o outro vai super tranquilo olhando para aqueles aspectos. Então, faz total sentido essa sua colocação. uhum. E tem os Muito legal. lutos subjetivos, né? Por exemplo, eu vejo algumas pessoas com dificuldade em relação ao luto de uma fase da vida. Então, assim, eu já não sou mais jovem. E aí, como é que eu elaboro, né, o luto de uma fase de vida? Então, não são só pessoas, coisas, né? Tem luto em relação às situações. Então, por exemplo, a situação que a gente está vivendo, né? Tem gente que não está conseguindo elaborar esse luto, né, de todas as restrições,
né? E esse clima que a gente está vivendo na pandemia, e tem pessoas que estão elaborando melhor. Por quê? Porque viviam melhor com as suas próprias vidas, já antes. Então, fazer uma parada, ok, né? Não Uhum. simboliza tanta perda, entende? Então, também tem Entendo. como a gente elaborar luto em relação às situações. Então, assim, eu tinha uma situação financeira X, agora eu tenho uma situação financeira pior, digamos. Né? Você tem que elaborar um luto em relação àquilo que aquela vida que você podia viver e agora você não pode mais, né? Nesse momento. Uhum. Uhum. Exatamente. Que legal, Paty, essa perspectiva desse tipo de situações. E quando a gente lida com esse luto, que é mesmo de uma situação com a outra pessoa estando viva, a gente tem que se acostumar, porque eu já li muito sobre as fases do luto. Tem a negação, a Uhum, revolta, tudo mais, né? E aí, quando uhum, eu coloco dentro de um relacionamento que a gente viu agora, nacional lá, mais de 60% de aumento de divórcios no país depois da uhum, pandemia. uhum, Pesquisa no Google subiu mais de 200, 300% de como se divorciar gratuitamente no Google. uhum, Então, como que a gente lida com essas? Que dicas que a gente poderia pensar aí nessas questões de divórcios com pessoas, de uhum. relacionamentos afetivos? Eu acho que assim, como a gente havia falado na nossa outra live de relacionamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não tem como se responsabilizar pela evolução emocional, espiritual, material de uma outra pessoa, né? A gente contribui, a gente troca, né? Mas é algo individual, né? Isso é uma questão de autorresponsabilidade, né? Cada um tem o seu propósito aqui. Então, não tem como você dizer já que Uhum. um relacionamento vai durar para sempre, né? No sentido de você prometer isso, né, para você ou para a sociedade, né? Eu acho isso uma grande falácia, enfim, né, sobre o casamento. Sim, Porque são duas cabeças, sim. né? Dois seres pensantes, né? E muitas coisas acontecem durante o Você caminho, pode né? imaginar hoje, né? Hoje eu fui assinar lá a Uhum. documentação do casamento. Olha Falei, lá. hoje eu Uhum. gostaria, o que eu desejo é de que seja para sempre. O Uhum. amanhã a gente vai ver, mas né, o Sim. desejo, é claro, que não é Uhum. que termine, né? Sim. Então, na verdade, o desejo é que eu me mantenha, né, em evolução a todo momento nesse relacionamento, né? E que o meu Sim, companheiro, né, me acompanhe, né? Então, olha que lindo, né? Então, na verdade, é esse o desejo, né, do para sempre, né? É isso que vem por trás, né, de uma parceria, né? Mas, sim, infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que também não é porque um casamento terminou, né, que não se teve muitas coisas boas, né? Que existem os términos, né? E aí, como é que eu lido com isso, né? Bom, primeiro, entendendo que existe uma responsabilidade e uma autorresponsabilidade, então nunca existe um único culpado, né? Porque aí a gente cai na questão do papel de vítima, né? Então nós somos corresponsáveis, sim, por tudo, né? E qualquer coisa que acontece na nossa vida, né? Principalmente um casamento, onde você está ali o tempo todo, né? É, entrando num processo de compreensão, né? Aí, se você consegue fazer isso sozinho, ótimo, né? Para compreender quais foram os motivos do término. E se você puder pedir ajuda, sim, melhor ainda, né? Seja de um terapeuta, de um orientador, enfim, né? E aí você compreender quais foram os motivos de você ter co-criado aquilo, né? Na tua vida. De repente, um relacionamento que teve um fim, né? E qual que é o propósito disso, né? Então, assim, depois da dor, o interessante é a gente fazer essa reflexão e analisar os ganhos, né? E aprendizados, né? Dessa vivência. Porque já que a gente passou mesmo por aquilo, né? Que foi extremamente dolorido, então por que não a gente ficar com os créditos, né? Do desafio, né? E aí é você refletir a respeito dessa situação, né? Então, assim, o que aconteceu, né? A história, o contexto,
né? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Qual que é a responsabilidade do outro, né? Nessa situação, apesar de às vezes haver uma negação de uma parte ou de outra, ok, né? E aí você, com isso, você consegue ir dando passos e elaborando o luto desse término, né? De uma forma positiva. Tá? Então, assim, hoje eu até estava conversando com um paciente em relação a isso, né? Que ele trouxe a questão da separação lá de, né, vários anos atrás, que ainda não está resolvido, né, para ele. E aí a gente entrou na questão do perdão, né? Então, assim, como se perdoar, né? De ter um relacionamento que fracassou, enfim, que terminou, né? E aí eu trouxe essa questão para ele. Eu falei, olha, quanto mais ganhos e aprendizados você conseguir avaliar e selecionar desse aprendizado, né, dessa vivência, mais rápido você sai desse processo de luto, porque aí você vai automaticamente você vai se perdoando e vai perdoando a outra pessoa. E vai aceitando que na época era a consciência que você tinha, né? E que foi o que você conseguiu fazer. Então essa é a fórmula, né, Uhum. para você sair bem, né? E aproveitar ao máximo a questão dessa experiência, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente fala de fases do luto, Paty, essas as fases do luto que eu acho na internet ali elencado, elas são trabalhadas na psicologia? Sim. Uhum. É, elas Quais são? funcionam naturalmente, né, para todo mundo, mas não necessariamente igual para todo mundo, tá? Tem pessoas que já avançam no processo mais rapidamente, por exemplo, a fase da negação, né? Tem pessoas que morrem na fase da negação, né? Se não houver um tratamento, não houver um despertar, né? A pessoa ela pode terminar a vida na fase da negação. E tem pessoas que já passam mais rápido, então depende de cada caso, né? Mas necessariamente é exatamente aquilo que acontece com todo mundo, né? Da aceitação, Uhum. negação, depressão, revolta, barganha, né? Não necessariamente nessa ordem, né? E a cura, Sim, né, em si, né? muito bem, muito legal. Eu queria saber se as pessoas que estão nos ouvindo têm dúvidas, palpites, questões, se estão vivendo algum final de ciclo e gostariam de conversar sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma questão. Ahn, Como que vai ser? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Ilza. Como que vai ser o final de ciclo dos professores, né? Pensar que depois a gente vai ter que ter um ciclo completamente diferente desse reinício nas profissões, né, Paty? Uhum, Olhei para ela aqui e pensei nisso. A gente tem tanto as profissões que tiveram que se adequar, igual a gente que deixou de basicamente atender presencial e começou a se reinventar, os uhum, professores que também foram para o online, as profissões que estão se extinguindo ou tendo que mudar radicalmente sua forma de trabalho. uhum. Como que é isso também, né? O quão pesado. Todo mundo está passando por essas mudanças agora nesse momento e eu não tinha me ligado que isso era considerado um final de ciclo. Como Uhum. é interessante isso. Olha, eu acho que assim, primeiramente, é que é nos passado, né? É cultural, né? Que toda perda é dolorida, né? E às vezes uma perda é só um final de um ciclo, né? Então acho que primeiramente a gente já tem que trabalhar esse conceito, né? Então assim, é, tive que encerrar com uma profissão, né? Digamos aí na pandemia. Então assim, pode ser visto como uma oportunidade, uma mudança, né? Algo que talvez eu já quisesse que acontecesse, que esse processo acelerou, né? Esse término, né? Como alguns casamentos aí que na verdade a pandemia acelerou o processo, né? Do término, né? De algo ali que já estava de repente mais morto do que vivo, né? Aquele Para frente ou relacionamento. para trás, né? Ou Né? adiantou, Uhum, o meu caso adiantou, outros casos encerrou, que já não ia dar certo mesmo. uhum. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu tinha alguns desejos profissionais
que se aceleraram esse ano, né? Então, por exemplo, vamos fazer live, vamos produzir cursos e conteúdos, né? E que talvez se eu tivesse naquela rotina, né, anterior de atendimento, talvez fosse mais um ano que eu não fosse parar para olhar para isso, né? E com esse tempo que sobrou, né, que você que diminuiu o trânsito e saída e tudo mais, eu pude olhar para isso. Então, assim, né, houve uma oportunidade aí, né, de crescimento, né? Eu tive que dar Certo. conta de elaborar o meu luto em relação a ver meus clientes toda semana pessoalmente, conversar com pessoas, estar fora de casa mais tempo, né, ir para ter liberdade de caminhar para cá e para lá, porém, né, eu tive um ganho, né, de tempo e Uhum. de poder olhar para as questões que estavam paradas, né, projetos que estavam na gaveta, né. Então, profissionalmente, eu acompanhei muitas pessoas esse ano que responderam de forma muito positiva à crise, né, à pandemia, e vi pessoas que até agora, infelizmente, ainda estão se escondendo atrás da pandemia, né, esperando ela passar para daí poder fazer algo, né? E aí eu acho que daí é um padrão de comportamento em relação a outras coisas também. E, e acabaram que estão na fase da negação, né? Desse luto, ou não aceitação, né? Daquilo que terminou, né? E aí estão em depressão, né? Porque aí você para, né? A tua energia. E acho legal a gente ressaltar que essa fase do luto, ela vem quando, assim, mais forte, né, nessa pegada aí no caso das pessoas que ainda estão sofrendo e estão mais uma depressão, é porque algumas coisas já estavam sendo jogadas para debaixo do tapete, né? E aí, quando vem esse rompimento, aí é mais difícil de você lidar. Então, se a gente traz no decorrer do nosso processo, um olhar já para todas essas coisas, acaba que fica um pouco mais fácil de eu lidar Sim. com aquilo, Uhum. né? É, então, eu vejo as pessoas que eu estou atendendo que estão super bad, assim, é justamente porque já faz, eu já vinha há muito tempo, e aí agora eu tô tendo que mais isso, né? Eu já tinha aquilo, agora eu tenho mais isso. Então, no Uhum. caso que a Ilza colocou ali, que eu estava falando das professoras ou das profissões, né? Quantas coisas já deveriam ter sido reformuladas e repensadas dentro das profissões há muito tempo? Sim. A carga de trabalho, o estilo de trabalho, a forma que a gente conduzia a nossa vida, a forma que conduzia a educação dos nossos filhos, né? Tantos Uhum. pais que estão completamente com dificuldade de ter que lidar com as crianças, e aí quantas coisas já deveriam ter sido vistas, né? E aí, Uhum. quando isso vem à tona, se torna muito mais pesado, né, Paty? E aí esse luto, ele é o chacoalhão ali, que o criador pega no ombro, chacoalha, né? É aquele meme que tem Sim. daquele desenho antigo que ele dava as bufetadas no rosto, né? Uhum. Mas é isso aí. Então, assim, eu acho que tem duas situações no luto que eu acho que o pessoal que está assistindo pode aproveitar para avaliar aí em relação a alguma situação de sofrimento, né? Então, a gente pode fazer um Tá. exercício agora em relação a isso, né? Então, assim, o luto, ele traz duas situações, né, finais para a gente lidar, que eu acho que são as surpresas, e ok, faz parte, né? Porque a gente, segredos são revelados, né? Segredos ocultos, né? Mentiras, né? Coisas que a gente não tinha conhecimento, né? E as revelações. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que separar os dois conteúdos, né? As revelações ou confirmações são conteúdos que de certa forma a gente já tinha uma ideia daquilo. A gente já presenciava, né, aquilo, a gente já tinha uma ideia, alguém já tinha comentado, né? Eu suspeitava, né, daqueles assuntos, mas eu negava, né? Então, tipo, não, isso não está acontecendo, nunca vai acontecer. Daí acontece a perda, o término, sei lá o quê, né? E aí você fala, pois é, eu não quis lidar com aquilo anteriormente, né? De uma outra forma, talvez de uma forma
mais tranquila, mais organizada no meu tempo, e agora eu vou ter que lidar com tudo isso de uma vez só, né? E aí você precisa olhar para você e puxar a questão da autorresponsabilidade no sentido de falar a verdade, né? Eu comento muito com meus clientes, né? Fala a verdade para você aqui na sessão. Você já sabia disso? Agora só foi revelado, tá? Então, assim, né, que é assumir que a gente faz isso, né, no nosso dia a dia, né, de negar algumas verdades, né, por não dar conta, por N motivos. E os outros conteúdos Certo. são as surpresas, que aí realmente são coisas que vêm e que eu acredito que não são punições, né, porque o universo ele é abundante, né, ele não é escasso, né, no sentido de oportunidade. Né? Então, meu Deus, perdi meu emprego esse ano, só sabia fazer isso, né? E agora o que, que eu vou fazer? Vai aprender a fazer mais coisas, ao invés de saber fazer uma Vai, coisa só, porque você tem capacidade para isso, vai. né? Então, assim, o meu companheiro era tudo na minha vida, ele simbolizava a minha família, né? Eu vivia para ele e a minha vida era ser esse relacionamento e agora eu não sei o que, que eu vou fazer. Que bom, né? Porque a vida de ninguém deve ser resumida a uma pessoa, né? Coitada da outra pessoa ter essa Certo. responsabilidade na vida de alguém, né? Então, assim, vamos ampliar os nossos papéis, né? Vamos viver todos eles da melhor forma, da forma mais elevada, porque a gente tem capacidade para isso. Então, eu acho que Exatamente. a gente conseguindo separar esses dois aspectos, a gente já entra em processo de cura. Uhum, muito bem. Beijinho ali pra TT. Uhum. Entrou. Ali em cima, acho que a Deca colocou que está passando por vários finais de ciclos e tem sido pesado, está sendo Uhum. pesado processar tudo isso. O que a gente poderia pensar, Paty? A gente colocou aqui, claro, dos atendimentos, mas vamos supor assim, eu vejo também pessoas que às vezes tá num período, eu tô tão alinhada que eu não tô conseguindo, de repente, ou eu não tô com dinheiro agora, ou eu, sei lá, a pessoa quer ver outras formas de tentar lidar com isso, e não uma terapia em si. Eu até estava escrevendo agora há pouco objeções que as pessoas sempre falam na terapia, né? Tô sem dinheiro, eu tô sem tempo, eu preciso investir o dinheiro em outra coisa, ou isso não vai dar certo, terapia não adianta, né? Enfim, seja lá Uhum. qual for o motivo da pessoa, se ela não quiser uma terapia. Que outras formas a gente pode sugerir para as pessoas irem trabalhando com esses lutos para lidar de uma forma melhor com esses finais de ciclo? Olha, eu acho que um bom começo é a gente escolher uma prioridade na vida, né? Então, assim, naquele momento em que está tudo bagunçado, né? Por exemplo, uma casa, né? Puxa, deixei chegar nesse estado, né? Não consegui manter um ritmo, não consegui cuidar da minha vida por completo, né? Que é assim o ideal, né? A gente poder manter todos os nossos papéis em equilíbrio. Tudo despencou, né? Tô passando por aquela fase. Mas sempre vai ter algum aspecto, alguma característica, algum papel na tua vida que é mais importante para você. E que às vezes não é o que a sociedade diz, né? Não é o que a tua família espera, não é o que o teu Uhum. companheiro quer, né? Mas para você, né? E comece por aí, né? É porque assim, como que a gente sai de um processo de luto? Trabalhando a nossa saúde e não a nossa dor, né? Porque a dor a gente vai passar por ela de um jeito ou de outro, Ótima né? colocação. Inevitável. E que não é algo ruim, né? Não tem esse conceito dramático, né, de que a dor, né, ela é um sacrifício, né? Ela é apenas uma dor, né? Sim. E traz muitos ganhos, inclusive, né? Então, assim, comece trabalhando a tua saúde. Escolha algo na sua vida, né? Pode ser um esporte, teu papel de mãe. Eu vou me dedicar ao meu trabalho. Não, eu vou cuidar da minha casa. Né? Eu não vou fazer nada porque eu preciso de um tempo nesse momento para não fazer nada, né? E simplesmente vou tocar as coisas de forma trivial, né? E aí isso você já vai começando sentindo o efeito, né, desse ganho terapêutico, para daí você começar a olhar para os demais ciclos e poder fazer a sua segunda escolha. Bom, qual que vai ser a minha Não, segunda prioridade?
E assim a gente vai. Certo. É assim que a gente trabalha no Porque processo terapêutico, né? a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Não Esse é um ponto também precisa, muito né? Não importante. É, precisa. eu acho que a gente tenta dar conta de tudo, mas não precisa. Acho que é esse o ponto. Uhum, Somos, pelo menos eu fui educada que uma mulher tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que ser autossuficiente financeiramente, emocionalmente, todos os entes. uhum, E hoje em dia eu tenho colocado meu pé no freio e repensado um pouco sobre isso. Calma, agora, né? Vou olhar uhum, aqui para a maternidade, agora vou olhar aqui para esse atendimento, vou olhar aqui para cada coisa. uhum. Exatamente, uma coisa de cada vez, Ilza. Mas a gente foi educada a ter que dar conta de tudo, né? A nossa ancestralidade aí olhando nisso tudo, mas é muito bacana ter essa permissão, digamos assim, de outras Uhum, mulheres também, de falar, calma, tá tudo bem, tá tudo certo. uhum. E aí, sabe que isso entra muito Isso. naquilo que a gente conversou de É, você elaborar o luto em sobre... relação a uma situação que você não dá conta. Ou que você, nesse momento, não é a tua prioridade. Isso é dar conta. Você falar para você que nesse momento você não quer fazer aquilo. Que você não vai se dedicar a uma situação na tua vida porque você vai dar prioridade para outra. Isso é super dar conta, gente. Porque você está sendo boa para você está sendo honesta para você e está tudo certo. Isso é o equilíbrio, né? Muitas pessoas pensam que o equilíbrio é você ser bom em tudo. Não existe, né? Eu sempre falo Não. para meus clientes, se alguém É falar para a você que está gente fazendo conseguir, isso, opa, desconfie. conseguir girar os pratinhos, né? Uhum, Tem momentos que a gente gira um pratinho com mais velocidade, depois a gente gira outro, e assim a gente vai olhando na nossa uhum, jornada. Eu estava me cobrando muito por não ter feito grandes cursos ou grandes coisas esse ano, né? uhum. E eu falei, mas olha, o tanto de outras coisas que eu dei conta. É importante a gente também pensar nesse processo que eu sempre falo para as pessoas e tento trazer para mim, mas às vezes a minha cobrança vai antes e depois que eu tenho que ir me abaixando minha bola, parar e repensar e falar justamente o que você estava falando aí, opa, mas o que que eu já dei conta? O que que eu já realizei? Quanta coisa eu já fiz? E tá Uhum, tudo bem se eu não tiver dado conta de todos os pratinhos, né? uhum. E às vezes assim, a gente também deixa de aceitar o que a vida nos propõe, né? Porque a gente daí estabelece um controle absurdo, né? E de determinar que a Sim, nossa vida vai ser aquilo naquele ano, né? Porque às vezes também o universo faz com que a gente deixe de fazer alguma coisa, porque outra coisa vai vir que a gente nem tinha imaginado, né? Então tem que deixar um espaço vazio no HD também, né, gente? Para que outros downloads aconteçam de forma natural, né? Porque assim, daí não tem surpresa a vida, né? Porque a gente daí vai estar sempre o tempo todo ali comandando, controlando, fiscalizando, né? Porque a gente tem que ser competente, porque a gente tem que dar abrir conta de espaço, né? tudo, né? Uhum. Abrir espaço. Já Na entramos em outro organização, assunto. assim, eu falava, eu falava muito disso quando era, que eu vou ler nos comentários aqui, de meu cérebro ele tchutcha. Uhum. Mas na organização eu falava muito isso. E agora, quando eu trabalho com as pessoas, até essa semana atendi uma pessoa que também estava super tentando mudar o ciclo dela. Eu falei assim, mas olha a sua casa, tá entulhada, você não consegue abrir espaço nem no físico, quem dirá no emocional, no espiritual, na Uhum. energia, para você conseguir trazer outras coisas. Então, começar com limpezas do espaço físico, a parte aqui também tem conteúdo ali de organização que ela fez, também uma formação que eu fiz, Uhum. e a gente precisa abrir no físico para materializar isso também, porque o Uhum. físico ele só é a reprodução do que a gente tem no mental e no energético, no espiritual, enfim, nos outros níveis, né? Eu diria que o processo de luto ele pode ser também iniciado pelo físico. Tem muitas pessoas que ainda não estão prontas para olhar para aquele assunto mentalmente, de sentar e conversar isso numa terapia. Sim. Mas às vezes está pronto Uhum. para conseguir lidar com o ambiente físico. Eu tenho uma cliente que tem muitas questões emocionais, muitas familiares, enfim,
tá muito pesada em outros níveis, mas ela chegou para mim falando assim: eu não consigo arrumar a gaveta, me ajuda a arrumar a gaveta. Eu falei, então vamos dar tarefa. Eu comecei a dar mini tarefas para ela para organização do físico. E aí, cada Uhum. semana, ela me trazia outras coisas que ela tinha conseguido no mental, olhando para aquilo, refletindo sobre aquilo. Também é uma possibilidade. Então, né, se a gente pede alguém, a gente fazer uma divisão da casa, né? Muitas vezes acontece ou num luto, eu vou me desfazer das coisas da pessoa, ou se eu vou encerrar o emprego, eu limpar minha mesa, Uhum. né? Sair dali, fechar a empresa, fechar o caminhão de mudança. Quando eu saí da casa 3 e vim para cá, por mais que tenha sido, a gente continua com a casa 3, ela mudou a configuração dela, mudou o, o escopo, assim dizer. Nossa, fechar aquela porta do caminhão, filmar ele fechando ali, foi um negócio que eu fiquei uns 15 dias antes me preparando para aquele momento, para eu conseguir olhar aquilo, para começar a pensar em encaixotar tudo. Uhum. E o meu processo de encaixotar foi esse também, tudo bem, então estamos mudando, não era desse jeito que o Criador queria de outro jeito para minha vida, então vamos entender aí Uhum. o que o Criador queria. É ter essa possibilidade também, né, Paty? Quando a gente solta o controle e permite que as coisas aconteçam. Sim. Uhum. E às vezes algo até que a gente estava impedindo, né? Que era algo bom na vida, né? Então, eu acho importante a gente colocar também o que, que acontece. Às vezes é a fuga da realidade, né? Num período de luto. Então, assim, aí a pessoa não elabora, né? Não consegue elaborar aquilo que está acontecendo, e aí ela cria fugas, né? Então, por isso que tem pessoas que daí você fala, nossa, Uhum. mas não ficou triste com aquilo, né? Parece que não está sentindo, né? Então, assim, é um jeito Isso. também que a pessoa consegue lidar. Né? Então, daí ela vai fazer mil coisas, né? Então, por exemplo, que nem esse ano, no início da pandemia, né? Como todos nós tivemos que elaborar um luto, né, de uma vida que a gente vivia e que mudou completamente, então as pessoas tiveram reações diferentes, né? Então algumas pessoas foram lá e entupiram o seu horário de atividades, né? Então assim, são Certo. formas diferentes também que as pessoas lidam, né, para elaborar os lutos, né? Só não pode ficar nessa negação, né, para sempre, né? Porque uma hora Uhum. esse conteúdo ele não deixa de existir dentro de você, né? Da dor, da tristeza, né? Do pesar, do apego, né? Do término, tá? Ele continua ali, né? Então, na Sim. verdade, você só está prorrogando algo que você vai ter que olhar ali na frente, né? Isso e de repente pode até adoecer, né? Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque se a gente não elabora um luto também, a gente pode desenvolver aí uma doença psicossomática, por exemplo, né? Na constelação, a gente vê muito, Paty, muito, a necessidade de olhar para essas mortes e de pessoas que às vezes não estão conseguindo caminhar porque ainda estão vinculadas nesse luto. Uhum, Então, os personagens, os bonecos, as pessoas, elas aparecem sempre olhando para aquele luto. Então, a vida dela continua acontecendo e ela ainda está olhando para aquele luto, né? Então, ali passam anos, às vezes, e a pessoa ainda permanece olhando para aquele luto. E uhum, aí a importância da gente conseguir ir trazendo essas liberações, porque energeticamente falando pela constelação, tá? Abrindo uma outra janela, uma outra perspectiva num olhar aqui, vamos supor que eu tenha muitas questões aí com a minha mãe, naturalmente, enfim, e que ela ainda estivesse vivendo o luto, vamos supor, do meu avô. Eu ainda continuo, a minha vida fica muito travada também, porque eu também estou vinculada com o fato dela não ter conseguido olhar para aquele luto, por exemplo, uhum, ou ainda está com a vida dela parada lá, e aí eu me sinto preocupada com ela. Então, energeticamente, existe uma outra configuração muito mais sutil que às vezes a gente não faz ideia, e que é por isso tão importante, às vezes, a gente olhar tanto no terapêutico para o que a gente precisa lidar com isso, tanto uhum, no energético, quando a gente olha
como a gente lidou e como os nossos familiares estão lidando. Porque como somos um sistema Uhum. familiar, a reação e o comportamento dos outros influenciam diretamente em mim também. Uhum. Então, assim, o que que as pessoas podem fazer, né? Se não tem acesso a uma técnica, né? Como, por exemplo, a constelação, o Theta Healing, ou outras técnicas que conseguem fazer essa leitura, né? Desse sistema, né? É saber sobre a sua Uhum. história, né? Então, assim, aproveitar os encontros Isso. de família, né? Então, assim, eu acho interessante quando eu faço algumas perguntas em relação a isso para os meus clientes que convivem, né, com seus familiares, e às vezes você não sabe o nome da tua bisavó. É algo assim que, né, não faz parte ali da família, né? Então, assim, a nossa história, né, ela explica muita coisa em relação a tudo que a gente está vivendo. Porque, Uhum. como você falou, é uma continuidade, é um sistema, né? E tem coisas que se perpetuam, né? E então, às vezes, a gente está Sim. até vivendo situações que a gente não quer, né? E que a gente não está contribuindo para aquilo, né? E que a gente não sabe nem por Nem quê, sabe, né? nem tem noção, não tem nem consciência, né? Então, quem tem, né, Uhum. familiares vivos, né, aproveite, né, para fazer perguntas nesse sentido, né? Vocês vão descobrir coisas muito interessantes em relação aos ancestrais, né, aos pais, aos avós, como que seus pais se conheceram, como que foi, né, esse relacionamento deles, né, da onde vieram esses avós, né, muitos dos nossos perderam as suas pátrias, né, pós-guerra, né, então carregaram muito sofrimento em relação a isso, né, tiveram que elaborar muito luto, né, pensa assim, você da noite para o dia, você simplesmente tem que entrar num navio naquela época, né, que foi no caso dos meus ancestrais, né, com uma malinha na mão, né? Porque não era assim, vou levar todas as minhas coisas, né? E assim, sair do teu país, né? Sabendo que você nunca mais provavelmente vai voltar e deixando todas as pessoas queridas, teus familiares. Então, né, já que é para falar em luto, vamos trazer um baita luto aí, que foi essa questão dos imigrantes, né? E aí tem muitos aqui, E com certeza, que tem isso, muito, né? No seu sistema, né? com certeza, com toda Uhum. certeza. É muito forte tudo isso, né? Esse rompimento. Nossa, na constelação isso daí dá pano para manga para olhar várias Sim. coisas, mas exclusões, né? Então tudo isso são lutos de Uhum. todos os tipos. Paty, nós estamos a 42 minutos já Uhum. falando. 43. E aí eu gostaria de saber dos nossos 12 telespectadores, a Renata, a Ilza, a Fran, o Anderson, Storm, Madalena, Ana, doutora Taine, Tayane, Tayane, Adriana, querida. bom, a Wanda, Maíra, Maiara e Luiz. Boa noite a todos, tá? Obrigada por vocês estarem assistindo e gostaria de saber se você tem dúvida, questões, comentários, alguma outra coisa para a gente poder também trazer aí algo bem mais direcionado para vocês antes da gente encerrar. Se vocês tiverem alguma questão que a gente não tenha abordado, por favor, comentem aí para a gente. Tá bom? Vamos lá, vamos fazendo aquele nosso revival aí do que a gente falou, e aí a gente Uhum. vai dando sequência no que for entrando de comentários, Paty. Uhum. Então, assim, eu acho interessante cada um poder perceber em que fase do luto, né, que está se vivendo agora, né? Todo mundo aqui está elaborando um luto, e se não está, é bom perceber, tá? Porque isso é constante e a gente está passando por isso toda semana, né? É, Certo. Se a gente percebe a fase que a gente está, a gente consegue avançar, né? Porque cada fase tem um propósito. Eu acho que não Uhum. tem como a gente terminar sem falar de morte e de vida, né? Porque o luto ele remete a isso, né? Então, assim, a gente não trabalha a morte, né? Na psicologia, a gente trabalha a vida, né? Então, se você tem algum tipo de medo em relação à morte, né? É porque você tem medo em relação à vida. É porque, no fundo, você sabe que você não está vivendo o que você veio viver
aquilo que tem de melhor Que para lindo. você, né? Então, assim, todo mundo que tem medo de terminar com a vida, né, é porque sabe que está devendo para si. É porque sabe que tem situações que precisa resolver, né, e não superar, né, que é passar por cima, cada vez mais forte, né, e numa luta, Sim. né. Então, acho que esse é o mais importante do processo de luta, é a gente fazer as pazes com a nossa vida, para tudo, Legal. para que aquilo que acabe não simbolize tanta dor, seja só um processo que acabou, né? Sim. Muito lindo. Vieram duas perguntas ali, uma delas é como lidar com o luto da mãe, e a outra, como nós podemos identificar que a gente conseguiu passar por esse final de ciclo. É, bom, perda de mãe, né? Uf, quem que não vai? Bom, enfim, tem relações e relações. Nossa, mãe. Mas vamos lá. Sim, para a gente dar conta. Bom, perda de mãe é assim. Quanto mais eu desenvolver a função materna comigo, quanto mais eu daí olhar para mim como filha e me cuidar e me amar incondicionalmente, mais eu dou conta, né, de viver essa falta. Ainda mais se eu tinha um bom relacionamento, um relacionamento compatível com essa mãe. Né? As saudades eternas, né? E a gente precisa dar conta, né? Porque a gente tem muito a questão do apego. E aí a gente vai esbarrar numa questão espiritual. Aí vai depender muito da crença de cada um, no sentido de se vai reencontrar essa mãe, se termina aqui mesmo. Aí teria que analisar aí a crença da pessoa que perguntou, né? De cada um. Do que cada um acredita, né? Mas eu E acho que é um como dos que a maiores gente. desafios para quem tem uma relação compatível. Eu acho que aí não tem desafio maior que esse, né? Lidar com a perda da mãe, né? E se a relação não fosse compatível, se fosse uma relação conflituosa, daí mais ainda, porque vai olhar aquilo que deveria, o sentimento de culpa que a gente tinha falado, né? Eu acho que é pior. É isso? Mais dor ainda. Uhum. Porque aí é algo Sim. de sentir dor em relação a algo que não foi vivido. E aí ter que liberar todo esse perdão, autocompreensão, Uhum. dar-lhe sessões terapêuticas aí para conseguir entender todo esse E daí processo, não né? tem resgate em vida, né? É você se resgatar sozinha, você depois, né? Então, que se tiver alguém aí que Sim, queira resgatar a relação com a mãe, com o pai, eu aconselho, né? Porque realmente eu acho que é uma das maiores perdas que a gente pode sofrer. sim, com toda certeza. E o que mais que a Qual que gente era a segunda foi posto aqui? pergunta? Como que a gente sabe que o ciclo foi realmente encerrado? Eu acho que assim, totalmente, eu acho que a gente não precisa se cobrar disso, sabe? Terminei isso, esse assunto está encerrado para sempre dentro de mim. Sem essa chancela do para sempre. Eu acho que aí já complica. Né? Eu acho que são coisas que a gente vai estar sempre revendo. Né? Mas a partir do momento que a regra se tornou que eu vivo bem, né, na maior parte do tempo em relação àquilo, então, por exemplo, eu me separei. Na maior parte do tempo eu vivo bem em relação àquele tema, né? Então, assim, eu estou curada. Uhum. Talvez algo ali na frente, em algum momento, me remeta a uma dor ou a algum aspecto que eu ainda não tenha trabalhado em relação àquilo que eu nem tinha percebido. Tudo bem, vamos abrir a caixinha de novo, ver o que aconteceu que eu não olhei para aquilo e são camadas, gente, é processo de cura. Não dá para entender também que tudo é estático, né? Porque se eu Uhum. colocar nesse lugar aí de estar resolvido e pronto, é como se fosse só o estático, né? Uhum. E não é bem assim. A gente tudo vem para algum aprendizado. É a cebola. São Sim, processos dentro da nossa jornada. Então, o processo de luto da mãe, ali completando, acrescentando nesse sentido, ele vai ser uma jornada, né? sim. Talvez você vá ficar bem agora e daqui 6 meses, um ano, você vai ter que olhar isso de volta. Eu tenho questões com a minha mãe, naturalmente com meu pai e com todos, né? Como qualquer pessoa na vida. E muitas dessas questões eu falei, não, esteja tranquila. E agora que eu tô gestando,
Aí eu falo, cara, ainda tem que olhar para isso, ou voltou aquilo, ou vou ter que abrir essa outra janelinha. Então, o tempo inteiro a gente vai tendo oportunidades novamente de olhar para essas questões. Só que eu entendo, Paty, eu não sei você, que cada vez mais que a gente volta a olhar, a gente já volta de uma forma mais madura, mais inteira, mais firme, assim, sabe? De já não doer tanto, porque no começo é aquele espinho que tá ali. Uhum, E depois ele passa a se tornar uma ferida que você sabe que ela existiu, que ela já tá ali, uhum, existe a cicatriz, mas ela já é bem muito mais leve para você lidar. Então, respondendo um pouco das duas perguntas, entender que é um ciclo permanente, mas que também, com o passar do tempo, você vai reconhecendo que isso vai deixando de incomodar tanto, o espinho vai uhum. ficando mais leve até o momento que não dói, assim, né? Não fica cutucando ali o tempo inteiro, que toda vez que você repassa o dedo ali, você sente. Olha, Lu, eu acho que isso é uma escolha também, né? Porque eu já vi pessoas em processo de luto adoecerem cada vez mais, né? Então, eu acho que legal é que assim, a gente escolhe olhar para a mesma dor, né? Cada vez melhor, cada vez mais forte, mais autorresponsável, né? Com menos negação, menos Isso. vítima, né? E co-criando até um resultado em relação a isso, né? No sentido de eu escolho, eu decido me curar em relação a esse luto que eu vivi, né? Eu acho que é uma escolha Sim. também. Viu? Quero só falar mais uma coisa, se der tempo. A gente vai Diga. elaborar o luto, tá? Depois da fase que a pandemia terminar. Porque a gente já acostumou a viver desta forma, então já fica a dica aí, né? Então, no sentido de que, assim, quando a gente puder voltar a fazer outras várias coisas, e não a vida anterior, porque ela não existe mais, né? A gente também vai ter que elaborar esse luto, tá? Que incrível, né? Porque parece que a gente está esperando tanto essa fase. Não, mas a gente também vai elaborar o luto disso que a gente acostumou a viver hoje, né? Porque o nosso organismo, Sim. ele é compulsivo, né? Ele vai lá, se acostuma, vicia, né? E depois ele vai pedir mais daquilo, tá? Exatamente. Exatamente. Muito interessante. Ai, Jesus amado. E assim seguimos, né? Sim, Meus amores, quem tiver dúvidas ainda, questões, sugestões, eu e a Paty, a gente fica à disposição. A gente faz atendimentos individuais, atendimentos em grupos. Vai ter grupo de constelação aqui na Casa 3, então eu estou com a agenda aberta, com inscrições abertas, porque eu não posso fazer grande grupo, né? Então, para fazer uhum, um grupo ali, Paty, até se você quiser vir, tem 3 dias, tá, um à tarde, um à noite e um no sábado de manhã, para ver uhum, um melhor dia. Então, tem uma taxinha pequenininha para participar e uma outra taxa para constelar. Fiquem bem à vontade também. E daqui 15 dias, né, Paty? A gente volta a conversar de novo aqui na quinta-feira. sim. Então, já fica o convite para todas as pessoas que quiserem vir bater papo com a gente daqui 15 dias. Tá bom? Tá bom. E aceitamos sugestões, né, de temas De e temas. talvez o que a Isso gente possa mesmo. trabalhar agora nessa próxima pode ser essa questão assim de finalzinho de ano, que daí vem essa questão de expectativa aí, como se fosse acontecer coisas milagrosas no portal do dia 31 de dezembro. E aí eu começo a trabalhar com os meus clientes essa reflexão de que para ter um final de ano bom, a gente também tem que ter feito alguma coisa esse ano, né? Depende de nós, né? Depende de nós. Aí, ó. É bem música de final de ano. Ai, que horror. Ai, resumindo, né, minha amiga, tudo depende de nós. E que Ai, virou bom, meme. né? E que Virou bom que a meme. gente tem essa liberdade de ser autônoma da nossa vida e corresponsáveis e Muito bem. co-criadoras. Maravilhoso. Então tá bom, meu amor. Fica com Deus. Uma Você excelente noite para você. também. Um Obrigada beijo para todo pelo mundo, bate-papo para as amigas aqui. Um maravilhosas, beijo a amigos que todos. entraram e até a Sim. próxima, tá? Até, gente. Boa noite. Beijo.